o chamado da espiritualidade universal. Imagine estar diante de um templo antigo, em uma paisagem serena, ouvindo o som distante do vento e o chamado sutil de uma ave sagrada sobrevoando o local. Essa cena, que parece retirada de um sonho, encapsula algo profundamente enraizado na alma humana. A conexão espiritual entre nós, os animais e os monumentos que representam o sagrado. Mas de onde vem essa relação? Bem-vindo ao canal Histórias da Bíblia, onde hoje exploraremos uma das ligações mais fascinantes da humanidade, o elo espiritual que une pessoas, animais e locais históricos ou sagrados. Para muitas culturas, a espiritualidade não se limita a práticas religiosas ou rituais dentro de templos. Ela transcende e permeia a natureza, conectando o ser humano ao mundo animal e a monumentos erguidos para homenagear divindades ou simbolizar o transcendental. Este tema é especialmente relevante em um mundo moderno que busca desesperadamente reconectar-se com a essência espiritual de sua existência. Nesta jornada, vamos viajar por templos antigos, montanhas sagradas e cavernas esquecidas. Vamos descobrir histórias em que os animais aparecem como mensageiros divinos e monumentos se tornam portais para o espiritual. Prepare-se para mergulhar em lendas fascinantes, descobrir práticas espirituais ancestrais e refletir sobre como essas conexões ainda influenciam a vida contemporânea. Parte 2. O significado dos monumentos sagrados. Ao longo da história, a humanidade construiu locais para celebrar o divino. Desde as pirâmides do Egito até as catedrais góticas da Europa, os monumentos sagrados têm um propósito claro: aproximar os humanos do que consideram divino. Mas por que tantos desses locais estão ligados a animais em suas simbologias e práticas? Para entender essa ligação, precisamos explorar o papel dos animais na iconografia de locais sagrados. Os gatos no Egito Antigo, por exemplo, não eram apenas animais domésticos, mas guardiões espirituais, reverenciados por sua conexão com a deusa Basti. Já na Índia, vacas são consideradas símbolos de vida e maternidade, frequentemente associadas a templos hindus. Esses exemplos revelam uma relação em que os animais não apenas vivem ao lado dos humanos, mas compartilham a tarefa de conectar o mundo físico ao espiritual. Monumentos, por sua vez, são projetados para amplificar essa conexão. Pense na geometria exata das pirâmides ou na orientação astronômica de Machu Picchu. Essas estruturas simbolizam a tentativa de alinhar o humano com o cosmos, enquanto os animais frequentemente reforçam essa harmonia. Parte 3. Animais como mensageiros do divino. Em muitas tradições espirituais, os animais desempenham o papel de mensageiros ou guias espirituais. Na mitologia nórdica, os corvos Hugin e Munin eram enviados por Odin para coletar sabedoria pelo mundo. Na cultura nativa americana, a águia é vista como um mensageiro divino, capaz de voar mais alto e conectar os humanos ao grande espírito. Como essas histórias moldam nosso entendimento do espiritual? Elas mostram que a humanidade sempre olhou para os animais como um reflexo do divino, seja pela sua força, graça ou comportamento instintivo. É quase como se cada criatura trouxesse consigo um pedaço do mistério do universo. Agora, imagine a presença desses animais em locais sagrados. Monges budistas em templos asiáticos frequentemente interagem com tigres ou macacos, enquanto os pombos que sobrevoam a Basílica de São Pedro em Roma tornam-se parte da paisagem espiritual. Esse encontro entre monumentos e animais reforça a ideia de que o sagrado está em toda parte. Parte 4. A montanha sagrada e seus habitantes. Ao redor do mundo, montanhas são vistas como portais para o divino. Monte Fuji, no Japão, Monte Olimpo, na Grécia, e Kailash, no Tibete, são exemplos de locais onde a espiritualidade atinge o ápice. Mas o que há de especial nesses lugares? Além de sua imponência, as montanhas sagradas geralmente abrigam uma fauna que se mistura ao significado espiritual do local. O Monte Fuji, por exemplo, é cercado por florestas que abrigam animais considerados mensageiros espirituais, como raposas e corvos. No Tibete, o iaque é mais do que um animal de carga. Ele é reverenciado como símbolo de força e resiliência,
aspectos que ecoam a espiritualidade do povo. Essas conexões nos mostram que, para muitas culturas, o local sagrado não é apenas um espaço geográfico, mas um organismo vivo, onde o humano, o animal e o ambiente coexistem em harmonia. Parte 5. Refletindo sobre a conexão espiritual. Conforme mergulhamos nessas histórias, somos levados a questionar, e hoje, em um mundo cada vez mais desconectado da natureza, como podemos recuperar essa ligação? A conexão espiritual entre humanos, animais e monumentos sagrados não é apenas um relicário de tempos antigos. Ela é uma mensagem urgente para o presente. A espiritualidade moderna pode aprender muito com as práticas ancestrais. Talvez seja hora de revisitar o significado simbólico dos animais em nossa vida e redescobrir o valor dos monumentos como espaços de contemplação e reverência. Parte 6. O papel dos templos como guardiões da história espiritual. Os templos, sejam eles imponentes ou modestos, são mais do que construções físicas. Eles representam a materialização do desejo humano de se conectar ao transcendente. Desde a Grécia Antiga, com seus majestosos templos dedicados a deuses como Zeus e Atena, até as modestas capelas rurais, cada templo carrega em suas paredes ecos de devoção e histórias de fé. Mas o que acontece quando esses monumentos interagem com o mundo natural, especialmente os animais? Muitos templos ao redor do mundo se tornaram habitat de espécies consideradas espirituais. Por exemplo, o Templo do Macaco, em Ubud, Bali, abriga centenas de macacos que são vistos como protetores espirituais do local. Esses animais não são apenas uma atração, eles fazem parte do ecossistema espiritual do templo, simbolizando o equilíbrio entre o humano e o natural. Além disso, a presença de certos animais em templos simboliza conceitos mais profundos. Os pavões que habitam os jardins de templos no sul da Ásia representam beleza e imortalidade, enquanto serpentes esculpidas em templos maias ou hindus simbolizam renovação e sabedoria. Essa interação entre arquitetura, espiritualidade e fauna cria uma experiência rica e profundamente simbólica, convidando o visitante a refletir sobre o próprio papel no ciclo espiritual da vida. Parte 7. Animais em rituais espirituais e crenças populares. Os animais não apenas habitam monumentos sagrados, eles também desempenham papéis fundamentais em rituais e mitos espirituais. Em muitas culturas, o sacrifício ou a reverência aos animais é um componente central da prática religiosa. No Egito Antigo, gatos eram mumificados e enterrados ao lado de seus donos como forma de garantir proteção na vida após a morte. Na Índia, festivais como o Govardhan Puja celebram as vacas como símbolos de abundância e divindade. Esses rituais revelam como o ser humano sempre viu nos animais uma conexão direta com o espiritual. No entanto, essa relação não se limita ao passado. Em áreas rurais da América Latina, por exemplo, é comum ver oferendas de alimentos deixadas para aves em altares improvisados, simbolizando um pedido de bênçãos para as colheitas. Essa conexão entre humanos e animais, especialmente em um contexto espiritual, transcende gerações. Ela nos lembra que a natureza não é apenas uma criação divina, mas uma extensão do próprio sagrado, interligando todos os seres vivos em um ciclo contínuo de espiritualidade e reverência. Parte 8. Montanhas, florestas e a conexão com o divino. Além de templos construídos pelo homem, a natureza em si frequentemente serve como local de adoração. Montanhas, florestas e rios não são apenas elementos geográficos. Em muitas culturas, eles são vistos como moradas de espíritos ou como entidades sagradas em si. O Monte Olimpo, por exemplo, foi reverenciado pelos gregos como a residência dos deuses. O rio Ganges, na Índia, é considerado uma deusa viva, purificando os fiéis que se banham em suas águas. Dentro dessas paisagens sagradas, os animais desempenham papéis específicos. No Monte Everest, considerado sagrado pelos tibetanos, os iaques ajudam a carregar oferendas para altares, simbolizando devoção e sacrifício. Em florestas amazônicas,
Tribos indígenas acreditam que onças pintadas são espíritos guardiões, capazes de transitar entre o mundo físico e o espiritual. Esses exemplos mostram como o ambiente natural e a fauna se entrelaçam na prática espiritual, criando um cenário em que cada elemento, do menor inseto à montanha mais alta, desempenha um papel no grande drama do sagrado. Essa visão holística nos convida a refletir. Estamos cuidando adequadamente dos espaços e dos seres que consideramos espiritualmente significativos. Parte 9. A mensagem das lendas e mitos. Mitos e lendas espirituais ao redor do mundo frequentemente destacam a relação simbólica entre animais, humanos e monumentos. No Japão, a história das raposas que habitam templos shintoístas, como Inari Taisha, nos fala sobre astúcia e proteção espiritual. Essas raposas são consideradas mensageiras dos deuses, guardando segredos e protegendo os visitantes. Na mitologia celta, o cervo aparece como um guia espiritual, frequentemente levando heróis a locais sagrados ou em encontros com o divino. No cristianismo medieval, lendas sobre leões, pombas e cordeiros ilustram virtudes como força, paz e sacrifício. Essas narrativas não são apenas histórias. Elas carregam lições que permanecem relevantes. Elas nos ensinam sobre respeito à natureza, compreensão da interconexão entre todos os seres e a importância de preservar não apenas monumentos, mas também o ecossistema espiritual que os cerca. Parte 10. Reconectando-se com o sagrado no mundo moderno. O que podemos aprender com essas conexões espirituais entre humanos, animais e monumentos sagrados? Em um mundo cada vez mais tecnológico e desconectado da natureza, essas histórias e práticas nos oferecem um caminho de volta à espiritualidade. Hoje, muitos monumentos sagrados estão ameaçados por mudanças climáticas, turismo excessivo e negligência. Assim como os animais que os habitam, esses locais pedem por nossa atenção e cuidado. Mas mais do que isso, pedem que reconheçamos nossa conexão espiritual com eles. O convite é claro. Reserve um momento para refletir sobre os espaços e os seres ao seu redor. Você já considerou como os animais que encontra podem ser reflexos de algo maior? Ou como monumentos históricos são muito mais do que pedras e tijolos? São portais para uma espiritualidade que transcende gerações. Parte 11. Monumentos como refúgios de espiritualidade e vida selvagem. Os monumentos sagrados, embora muitas vezes reconhecidos por sua arquitetura e valor histórico, também desempenham um papel surpreendente como refúgios para a vida selvagem. Templos, mosteiros e ruínas frequentemente se tornam abrigos naturais para diversas espécies de animais. Essa coexistência não é apenas simbólica, mas prática e espiritual. Por exemplo, as ruínas de Angkor Wat, no Camboja, não são apenas um ícone da civilização Khmer, mas também um lar para macacos, pássaros raros e até pequenos répteis. Esses animais circulam livremente entre as estruturas, como se fizessem parte do próprio espírito do local. Em templos hindus da Índia, os pombos e os esquilos são considerados parte integrante da experiência espiritual, vistos como criaturas que levam mensagens aos deuses. Essa interação revela uma mensagem importante. Monumentos sagrados não são apenas para humanos. Eles também servem como pontes entre o mundo natural e o espiritual. Essa conexão reforça o conceito de que o sagrado não é exclusivo. Ele abrange todos os seres vivos, chamando-nos a viver em harmonia com a criação. Parte 12. Animais como guardiões e protetores espirituais. Em muitas tradições espirituais, os animais que habitam ou estão associados a monumentos sagrados não são vistos apenas como criaturas naturais, mas como guardiões espirituais. No Japão, as estátuas de raposas nos templos shintoístas representam proteção e sabedoria. Essas representações são tão respeitadas que os visitantes frequentemente deixam oferendas, como arroz, para homenageá-las. No Egito, gatos eram reverenciados nos templos de Bastet, a deusa da fertilidade e proteção. Esses animais não eram meros habitantes, eram considerados extensões da divindade, simbolizando a ponte entre o mundo humano e o divino. Em templos budistas do Sri Lanka, os elefantes desempenham um papel especial nos rituais,
carregando relíquias sagradas em procissões anuais, reafirmando sua conexão espiritual com a fé dos devotos. Essa visão dos animais como guardiões nos leva a uma pergunta reflexiva. Será que reconhecemos os sinais espirituais que a natureza ao nosso redor nos oferece? E como podemos aprender a respeitar essas conexões em nosso dia a dia? Parte 13. O papel dos monumentos na preservação da espiritualidade. Monumentos sagrados não são apenas lugares de culto, mas também marcos culturais que preservam séculos de espiritualidade. Cada pedra, cada inscrição, carrega consigo uma história que reflete a conexão dos humanos com o divino. Por meio deles, aprendemos sobre práticas antigas, crenças e a forma como diferentes culturas enxergavam sua relação com o universo. No entanto, muitos desses locais estão desaparecendo devido à negligência, guerras ou mudanças climáticas. Um exemplo é Machu Picchu, que, embora continue a atrair milhões de visitantes, enfrenta o impacto da atividade humana e da erosão natural. No Tibete, antigos mosteiros que abrigam textos sagrados e obras de arte espirituais estão em risco devido às pressões modernas. Isso nos leva a refletir. Como podemos proteger esses monumentos não apenas como heranças culturais, mas como pilares da espiritualidade que transcende gerações? Preservar esses locais significa também garantir que futuras gerações possam sentir a mesma conexão espiritual que nos inspira hoje. Parte 14. A ligação emocional entre humanos e locais sagrados. A conexão entre humanos e monumentos sagrados não é apenas histórica ou cultural, mas profundamente emocional. Esses locais evocam sentimentos de reverência, admiração e um senso de pertencimento ao universo. Quando uma pessoa entra em uma catedral imponente, pisa em uma antiga pirâmide ou se senta em silêncio em um mosteiro isolado, ela sente algo além das palavras, uma ligação direta com o transcendente. Muitos visitantes relatam experiências transformadoras em locais sagrados, como o Templo Dourado, na Índia, ou a Basílica de São Pedro, no Vaticano. É como se esses lugares possuíssem uma energia que transcende o físico, conectando o indivíduo a algo maior. Esse impacto emocional é reforçado pela presença de elementos naturais, como jardins, lagos ou a simples visão de animais que habitam o local, criando uma experiência holística de espiritualidade. Será que em nossa busca diária por significado nos esquecemos de que o sagrado pode ser encontrado tanto na grandiosidade de um templo quanto na simplicidade de uma ave pousada em seu telhado? Essa é uma reflexão que vale levar adiante. Parte 15. O futuro da conexão espiritual com a natureza e a cultura. À medida que o mundo se torna mais digitalizado, existe o risco de nos afastarmos dessas conexões espirituais profundas com a natureza e os monumentos sagrados. No entanto, também há esperança. Movimentos globais de preservação, práticas espirituais modernas e até mesmo a tecnologia estão ajudando a renovar nosso interesse por esses locais. Por exemplo, aplicativos de realidade aumentada permitem que pessoas explorem monumentos sagrados remotamente, incentivando o aprendizado e o respeito por sua importância. Além disso, iniciativas ecológicas que integram a proteção de animais em áreas sagradas estão ganhando força, demonstrando que é possível preservar tanto a cultura quanto a natureza. O futuro da espiritualidade está em nossas mãos. Será que vamos continuar a ignorar essas conexões sagradas ou aprenderemos a valorizá-las como parte de quem somos? A escolha é nossa, e o impacto dessa decisão ecoará por gerações. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal Histórias da Bíblia e deixe seu like. Que Deus te abençoe. Amém.